Justiça de Minas Gerais condenou o promotor do Ministério Público André Luiz de Pinho a 22 anos de prisão por feminicídio. André Luiz de Pinho foi julgado por 20 desembargadores do órgão especial do Tribunal de Justiça de Minas. Por ter foro privilegiado, o caso não foi a júri popular. O promotor foi para o banco dos réus depois de ser denunciado por homicídio qualificado como feminicídio e com agravantes de motivo torpe, asfixia e recurso que dificultou a defesa da vítima. Lorenza de Pinho tinha 41 anos quando foi encontrada morta no dia 2 de abril de 2021, no apartamento onde o casal morava com 5 filhos em Belo Horizonte. As investigações indicaram que Lorenza foi intoxicada e esganada. Hoje pela manhã, o procurador responsável pela acusação afirmou que não há dúvidas de que André de Pinho praticou o crime. Estava no ambiente em que a vítima foi morta apenas o acusado, a vítima e seu filho de 2 anos. E foi então que ela sofreu a constrição do pescoço, praticada por alguém que, em havendo ministrado uma quantidade significativa, inclusive bebida alcoólica, de que ela estava proibida de consumir, aplicou-lhe, provavelmente, a última ação destinada a promover a eliminação da sua vida. A defesa do promotor contestou. A investigação não é séria. Isso por si só demonstra que em momento nenhum a acusação buscou as provas. O que a acusação fez nesse processo foi fazer o que era necessário para condenar o inocente, que é o doutor André. Os desembargadores começaram a votação no início da tarde. Todos seguiram o relator do processo, o desembargador Vanderlei Paiva, e consideraram haver provas do crime de feminicídio. O promotor André de Pinho já está preso há quase 2 anos. Esse processo é um processo que ele vem passo a passo. Primeiro é um empurrão, depois é uma fala alta, depois um tapa e depois a morte. E nós, a nossa sociedade fica calada. Nós não podemos ficar mais calados. A Polícia de São Paulo está investigando 2 alunos da escola Tomásia Montoro como suspeitos de participação no ataque que matou uma professora e feriu mais 4 pessoas. A câmera de segurança da escola mostrou um deles entrando no banheiro com o agressor, que depois saiu mascarado para cometer os crimes. O outro trocou mensagens com o colega incentivando o ataque. Segundo a polícia, os 2 negaram participação. Uma das áreas do Brasil mais ameaçadas por invasores e por atividades criminosas e que esteve muito presente no noticiário dos últimos anos, está entrando numa fase diferente. Agentes do IBAMA, da Polícia Federal e da Força Nacional estão na tríplice fronteira Brasil, Peru, Colômbia, combatendo o garimpo e a pesca ilegal em terras indígenas. As ações da Polícia Federal estão concentradas em Atalaia do Norte, no Vale do Javari. Os agentes reforçaram o policiamento na região do rio Itaquaí, que é usado como rota para quadrilhas de pesca ilegal, de tráfico de drogas e de garimpeiros. A PF está usando lanchas e também helicópteros. Os policiais destruíram uma balsa de garimpeiros que estava escondida na beira do rio. O Vale do Javari concentra o maior número de indígenas isolados do Brasil. A embarcação Nova Era, da PF, atracou na cidade no fim de semana e funciona como base fluvial móvel. Tem estrutura para alojar os agentes e pode ser usada para pouso de helicópteros e atracar lanchas menores. Meus colegas, são ameaçados assim, porque a gente trabalha na Univaja e protege, e nossos rios, nossos lagos. Aí, os invasores pensam que a gente está atrapalhando, Segundo a PF, a operação do Vale do Javari não tem prazo para terminar. A intenção é que a gente possa levar toda essa estrutura integrada para todas as regiões, todos esses rios que fazem parte do Vale do Javari, estabelecendo uma base que possa servir também às forças de fiscalização, o IBAMA, a FUNAI, as forças estaduais de segurança pública,
Durante as investigações do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips, a PF descobriu que as quadrilhas de pesca ilegal que atuam em terras indígenas no Vale do Javari são ligadas ao crime organizado. Segundo as investigações, integrantes desses grupos mataram as vítimas. A operação também acontece em cidades próximas à Tríplice Fronteira. Em Tabatinga, os agentes reforçaram a segurança do aeroporto da cidade para reprimir a ação de traficantes. Homens da Força Nacional e cães farejadores também participam das buscas. E a presença do Estado, sem dúvida nenhuma, trará segurança, institucionalidade aos movimentos que ocorrem aqui na região e promoverá uma repressão contundente de crimes de diversa ordem. A União Europeia anunciou ontem a data em que vai proibir a venda de carros novos movidos a gasolina ou a diesel, mas deixou uma brecha para veículos que usem um tipo de gasolina que não é fabricada com petróleo. O acordo assinado em Bruxelas é considerado um grande passo para reduzir a emissão de gases que provocam as mudanças climáticas. Na União Europeia, os carros de passeio e vans são responsáveis por quase 15% das emissões de gás carbônico. A partir de 1º de janeiro de 2035, isso vai mudar. Todos os carros novos vão ter que ter emissão zero de CO2. Carros vendidos antes da data ainda poderão circular, mas gradativamente a lei vai acabar com a queima de combustíveis fósseis como gasolina e diesel. Apesar do benefício para o meio ambiente, a decisão enfrentou resistência. A Polônia votou contra, enquanto Itália, Bulgária e Romênia se abstiveram. A Itália queria uma exceção para carros movidos a biocombustíveis, mas não teve sucesso. A Alemanha, o maior produtor de veículos da Europa e terceiro maior do mundo depois da China e do Japão, fez uma barganha notável com a União Europeia. Algumas montadoras do país, argumentando que as baterias tornam os carros elétricos muito mais pesados, conseguiram o direito de usar os chamados combustíveis sintéticos, ou e-combustíveis. Os combustíveis sintéticos são feitos a partir de gás carbônico capturado do ar, através de eletricidade produzida por fontes renováveis, como a solar, eólica, geotérmica, hidrelétrica ou das marés. Esse dióxido de carbono é combinado com o hidrogênio retirado da água. O motor ainda emite CO2 na combustão, mas como também retira o gás do ar, o resultado na prática é um equilíbrio. Críticos dos combustíveis sintéticos dizem que a produção deles requer grandes quantidades de eletricidade e que nem sempre o resultado final acaba sendo zero emissões. O porta-voz do grupo ambientalista Greenpeace na Alemanha diz que os sintéticos deveriam ser usados apenas em setores como a aviação, onde os motores elétricos são inviáveis. Em entrevista à correspondente Ilse Scamparini, Gianluca Pellegrini diz que a Alemanha defende os combustíveis sintéticos porque a sua indústria de carros de luxo precisa manter o motor a alta cilindrada. Nesse momento, 1 litro de e-combustível custa o equivalente a mais de R$100. Mesmo quando for produzido em grande escala, ainda poderá custar o dobro da gasolina comum. Mas o carro do futuro será mesmo elétrico, apesar de também trazer problemas, como descarte e reciclagem das baterias, que levam na composição materiais altamente poluentes. 12 anos passam muito rapidamente e essa transição depende de grandes transformações. Apesar de não exigir muitas mudanças na rede de abastecimento, ainda são pouquíssimas as fábricas desse combustível no mundo. Uma tecnologia desenvolvida aqui no Brasil pode ajudar o país nessa transição para veículos movidos por novos combustíveis. A gestação do motor, que nasceu em 2003, foi longa. Começou mais de 10 anos antes. O Flex foi concebido para resolver um problema imediato: a falta de álcool nos postos. O que tinha ainda custava caro, porque as usinas de cana diminuíam a produção de etanol toda vez que o preço do açúcar aumentava no mercado internacional. O Proálcool, programa federal criado para driblar a crise mundial do petróleo, agonizava. O Bruno estava na conversa dos engenheiros que tiveram a ideia do motor Flex. Uma equipe pequena aqui da engenharia falou assim: poxa, mas se a gente
misturasse os dois combustíveis e o consumidor pudesse ter a opção de escolha e decidir, eu quero etanol ou eu quero abastecer com gasolina. E foi assim que tudo começou. A linha de produção abriu espaço para criar o cérebro do novo motor. Um sistema desenvolvido para identificar se é álcool, gasolina ou a mistura dos dois no tanque. A bomba de combustível, o coração do carro, também precisou de mudanças. Bem mais do que 20 anos atrás, quando o etanol ganhou escala, ninguém estava lá muito preocupado em abastecer com um combustível mais limpo por causa do meio ambiente. O que contava era o preço. Por isso, quando começou a não valer mais a pena, o consumidor abandonou a ideia. Foi o Flex que colocou o etanol de volta no jogo. E bem no momento em que o mundo todo pensa em como reduzir as emissões de carbono, 85% da nossa frota já roda também com álcool. Os especialistas dizem que essa tecnologia colocou o Brasil numa posição de vanguarda. Agora, resta saber qual o próximo passo. Como serão abastecidos os carros do futuro. Os pesquisadores desse laboratório da Universidade Estadual de São Paulo respondem com etanol, mesmo que seja para movimentar um carro elétrico. A mágica acontece dentro dessa peça, chamada microreformadora. Entre etanol sai hidrogênio, que gera eletricidade a partir de uma reação química. Para o consumidor, ele vai continuar levando a vida do jeito que ele leva. Ele vai abastecer o veículo dele com etanol e até mais. Pode ser o etanol mais diluído em água do que nós temos hoje. Né? E isso daí vai baratear o custo do etanol e aumentar o quilômetro rodado por litro de etanol que se produz hoje. Isso também quer dizer menos emissão de gás carbônico, além da captura do poluente durante o crescimento da cana-de-açúcar. São avanços em direção a novas fronteiras tecnológicas. No campo, a novidade por aqui é o etanol gerado a partir do milho. Ele já representa 15% de toda a produção nacional, segundo a associação do setor. A gente aproveita só um pedaço do milho para fazer etanol. A gente usa o amido. A gente consegue olhar para essa história de 20 anos e ver tudo que já foi feito. E é muita coisa. Mas o mais interessante é o quanto isso vai além. A gente está super feliz e orgulhoso, de ter feito parte desse desenvolvimento, que acabou também resolvendo uma questão que hoje está muito em pauta, que é a questão da transição energética. A ciência trabalha assim, a ciência e tecnologia no sentido de vislumbrarmos soluções e aplicações para aquilo que nós não temos hoje. O governo zerou até 2026 os impostos federais sobre painéis solares usados para produzir energia e manteve o benefício fiscal para os semicondutores utilizados na fabricação de componentes eletrônicos. A cheia do rio Acre atingiu o centro histórico de Rio Branco e invadiu o calçadão da Gameleira. Em Chapuri, a casa onde viveu o líder seringueiro Chico Mendes alagou. Mais de 13 mil acreanos tiveram que sair de casa. O governo do estado anunciou um auxílio emergencial e o pagamento de aluguel social para os desabrigados. A Eliana Marques vai contar pra gente agora a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Oi, Eliana, boa noite. Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e boa noite também para você. Em Rio Branco, o rio Acre deve subir mais, segundo o Serviço Geológico do Brasil. Ainda tem previsão de chuva na cidade e há risco de temporal também em Porto Velho e Manaus. Além de todas essas áreas, que incluem parte do Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Também Rio de Janeiro, Zona da Mata Mineira, Sul de Minas e as regiões paulistas, que vão de Rio Claro ao litoral, passando pela região metropolitana. Hoje, uma tempestade com ventos de 100 km por hora atingiu Guarulhos, na Grande São Paulo. O Globocop fez imagens de uma escola, casas e galpões destelhados. No aeroporto internacional, uma vidraça estourou e a ventania carregou muita sujeira. 9 voos foram desviados para outros aeroportos. Amanhã tem possibilidade de chover forte de novo. Na capital paulista, máxima de 31 graus. São 3 acima da média. No Rio fica mais quente, 5 graus a mais do que o normal, com essa temperatura de 34 graus. Também são esperadas fortes pancadas de chuva.